Então vamos lá, Ezequiel capítulo 12, versículo 21 até o versículo 25. Ezequiel capítulo 12, do verso 21 até o verso 25. O texto diz assim: o Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando o dia em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel, mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Eu queria que a participação de você nessa noite, que você citasse um provérbio que você lembra. Provérbio popular, não é provérbio bíblico não, provérbio popular. Você lembra de alguns? Eu vou citar 15 aqui, dos provérbios populares que existem por aí. Mas eu queria que você citasse. Alguém lembra de algum provérbio popular? Nenhumzinho? Boa! Não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade isso? Sim, aparentemente é. Lembra de outro? Há sempre um chinelo velho com o pé cansado. Mas Maria, eu ouvi esses dias na reunião de pastor, eu nunca tinha ouvido esse provérbio, eu achei interessante. Falou, há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Gostei desse, viu? Tem outro? Mais um. Tá, então tem dois falando. Vai lá, Wilson. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E o seu? Espeto de pau, né? Então, no caso de quem é cozinheiro, no caso de cozinheiro, comida de marmitex. Seria isso, numa versão moderna, né? Muito bem, eu vou ler aqui alguns provérbios. Tinha uma lista bem grande e eu dei uma enxugada nela. A pressa é inimiga da perfeição. À noite todos os gatos são pardos. Antes só do que mal. As aparências o apressado e quente. O apressado come cru e quente. A voz do povo, a voz de Deus. Mas não é mesmo. Cavalo dado, você conhece esse também, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus escreve certo. Provérbio, Fabiana, você deixa de ser. Onde estou? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Escreveu, não leu. Isso você sabe, né? Você conhece bem. Mentira tem perna curta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para cima, esse provérbio é diferente do que eu conheço. O que eu conheço é para baixo todo santo ajuda. Mas na minha pesquisa aqui eu achei esse, ao contrário, para cima todo santo ajuda. Eu achei interessante, porque se a mentalidade é ajuda espiritual, é de cima mesmo, considerando que os santos supostamente estão lá em cima. Então deveria ser para cima mesmo. Quem mistura-se com porcos, farelo come. Eu não conhecia esse. Quem mistura-se com porcos, farelo come. Uau, esse é bem forte. Quem semeia vento, olha tempestade. E o último, um dia é dia da caça.
Você conhece esse, né? A ovelha que berra, o bocado perde. Como que é esse? A ovelha que berra, o bocado perde. A ovelha que berra, O bocado perde. a outra parte eu não entendi. O bocado que perde. O bocado que perde. O bocado que perde. O bocado que perde. Um bocado. Quando a ovelha berra, um bocado perde. Ela perde. Quando a ovelha berra, ela deixa de comer um bocado, porque está berrando. É por isso que você está passando fome, né? Anda berrando muito por aí, né? E comendo pouco. Muito bem. O texto fala aqui, Deus está questionando o povo de Israel, dizendo: que provérbio é esse que eu escuto no meio de vocês? Que conversa é essa? Que papo é esse? Que história é essa que eu estou ouvindo no meio de vocês? Não é isso? O Senhor falou no verso 21: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Israel é o povo de Deus. Havia um provérbio no meio do povo de Deus. E qual era o provérbio? Os dias passam e todas as visões não dão em nada. Já pensou você sendo Deus, ouvir isso do seu povo, dizendo, o povo dizendo: o tempo passa e as visões não dão em nada. Deus, ouvindo isso do céu, chama Ezequiel e diz: Ezequiel, conversa com esse povo, porque eu tenho uma demanda com eles. Eu tenho um trato com esse povo, porque eu não estou gostando muito desse provérbio que vocês andam citando. E como o povo de Israel gosta de citar provérbios. Nesta época, o povo de Israel estava no cativeiro na Babilônia. O Ezequiel, o profeta Ezequiel, estava com eles na Babilônia, no meio do cativeiro também. E Deus também estava usando um outro profeta, o profeta Jeremias, que não fora levado para o cativeiro. E o Jeremias estava lá em Jerusalém. E o Jeremias também estava dizendo a mesma coisa, porque Deus estava incomodando a eles com relação a esta verdade, ou esse acontecimento no meio deles. Deus então diz, vai lá e fala uma coisa para eles: eu darei fim a esse provérbio. Eu vou pôr fim nisso. Eu vou agir. Eu vou fazer cumprir aquilo que está sendo dito. Agora, o que impressiona era o que eles estavam esperando. Eles estavam afirmando: Deus está demorando demais em cumprir a promessa. E qual era a promessa? Eu vou destruir Jerusalém. E eles estavam dizendo: rapaz, esse agora tem um provérbio que é citado hoje em dia, que você conhece: não dá nada, não, e se der, dá pouquinho. Não é isso o provérbio de hoje? Não dá nada, não, e se der, dá pouquinho. Não tem problema nenhum. Isso agora não acontece nada. Era isso que o povo de Israel, numa linguagem de hoje, estava afirmando. Esse negócio de punição, de dificuldade, de sofrimento, isso não é nada, rapaz. Há tanto tempo que Deus está falando isso. Não vai acontecer nada disso, não. Eles tinham acabado de chegar no cativeiro. Segundo Jeremias, o cativeiro duraria 70 anos. E alguns profetas se levantaram no meio do povo de Israel, dizendo: conversa, tchê. Isso não vai durar nem 3 anos. Daqui a pouquinho a gente está voltando para a nossa terra gloriosa. É disso que o Senhor está questionando o povo, dizendo: quem é que semeou essa conversa entre vocês? Esse provérbio que vocês estão citando nasceu aonde? É fácil descobrir, é só olhar o texto, é só ler o texto que você percebe. Então eu vou dividir esse texto em 3 aspectos. O primeiro é como se faz para que um falso profeta seja, uma profecia e um falso profeta sejam aceitos
e ovacionados no meio das pessoas. Como é que se cria um falso profeta? A primeira atitude é desconstruir os profetas legítimos e as suas mensagens. Começa-se assim, colocando-se em descrédito aquilo que foi proferido pelo profeta verdadeiro. Dentre os profetas verdadeiros aqui citados, nós tínhamos o Jeremias, o Sofonias e também o Ezequiel, dentre outros aqui. Mas eles então começam dizendo: rapaz, esse negócio não é bem por aí, não vamos nos iludir com essas coisas, criando uma mentalidade de resistência no coração do povo de Israel. Então, como é que se desconstrói o profeta verdadeiro e a sua mensagem? Primeiro, faz crescer a desconsideração pelo verdadeiro profeta e pelas suas profecias. Começa se desconsiderando, vai desmanchando a ideia de que aquilo possa ser verdadeiro. Segundo, como as profecias estão ligadas a tempo, o verdadeiro profeta é rejeitado porque pensa-se que as suas profecias falham. O profeta, você pode ver, com poucas exceções, ele não crava um tempo. Ele diz: no tempo do Senhor. E aí é um prato cheio para quem quer afirmar que este não é o tempo de Deus, porque não se sabe legitimamente qual é o tempo. Então, passa-se um ano. Você sabe que o apóstolo Paulo já combateu essa mesma questão já aqui há 2000 anos atrás. Ele diz assim: alguns estão julgando a volta do Senhor demorada demais. Imagina se ele escrevesse hoje. Desde o tempo do apóstolo Paulo já se passaram mais de 2000 e poucos anos, e a volta de Jesus ainda não aconteceu. E muitos podem questionar, e os nossos inimigos questionam: será que esse tal de Jesus vai voltar mesmo? Porque, e isso eu estou falando no meio da igreja, não é no mundo dos incrédulos, é no mundo da igreja. São nos corredores das nossas igrejas, das nossas congregações, são nas reuniões caseiras, são nos churrascos da vida, são nos filmes que penetram as nossas casas, são nos programas de humor, e vão entrando com essa ideia que está demorando demais. E assim eles vão desconstruindo a mentalidade e a profecia do profeta de Deus. Então os homens se convencem de que, se a profecia é verdadeira, ela respeita um tempo. E se ela respeita um tempo, provavelmente não vai ser na minha geração. Então, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Já que a profecia não tem um tempo, muito provavelmente não vai ser no meu tempo. Assim que se desconstrói o profeta, assim que se desconstrói uma palavra de Deus. Tudo bem, Deus vai confirmar, sim, mas vai ser em algum tempo ainda, vai demorar. Esta mentalidade entra no coração principalmente de jovens que estão desesperados por fazer coisas que não são apropriadas diante da verdade do Evangelho. Eles ficam com um fogo inquietante, e aí recebem a mensagem: nada, pai, faz tempo que está esperando Jesus, e Jesus vai demorar, o anticristo nem apareceu, não aconteceu ainda o terremoto, gente, ainda não, nada, vai dar tempo, vai dar tempo. Essa mentalidade, e se desconstrói a mensagem com essa afirmação: dá tempo de fazer as coisas ainda. Eu digo para você, meu irmão, não está mais no tempo de fazer as coisas deste mundo. O próprio apóstolo Paulo diz: basta o tempo decorrido para darmos vazão às inclinações da nossa carne, motivadas pelos próprios desejos do nosso interior. Basta o tempo, já foi o tempo, chega desse tempo. Nós estamos vivendo um tempo absolutamente perigoso. É o tempo do Senhor.
pensavam: já que o Senhor fica repetindo por meio de tantos profetas essas mesmas profecias, eu estou achando que não vai acontecer não. Deus anda insistindo muito nessas profecias. Parece que ele anda confuso com o tempo, se perdeu no tempo, se desconstrói a verdade do Evangelho. Pensavam: os dias de punição severas, os dias de ira, o dia de vingança virão daqui a muito tempo, por isso não temam, porque vai dar tempo de você se recompor e pedir perdão e tudo mais. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, todos os dias. Jesus, quando falou ao povo, ele diz: orai, pois, e vigiai, para que vocês não entrem e não caiam em tentação. Está muito fácil hoje. Eu conversava com meu filho esses dias sobre a intensidade do pecado. Ele disse: pai, parece que o pecado hoje é mais intenso. Eu falei: não, meu filho, não é. Não é assim que funciona. Eu também já pensei assim. Mas em cada tempo o pecado tem a sua manifestação e a sua forma de agressão. O pecado nos agride de formas diferentes, em épocas diferentes. É sempre pecado. E é sempre o nosso inimigo, chamado Satanás, que está por trás de todas as tentações que nos sobrevêm. Só com artifícios diferentes, com maneiras diferentes, com gestos diferentes, com formas diferentes. Só para citar um pecado sexual, para nós brasileiros que temos sexo vazando pelos poros, nós somos um povo absolutamente sexualizado. Coisas que para nós são sinais evidentes da sexualidade. Quando você convive com uma outra cultura, aquilo para eles não tem nenhum tipo de apelo sexual. Eu conversei com um moço, ele não é brasileiro, ele é de uma outra nação, e ele estava dizendo: eu vivi um tempo no Brasil, e no Brasil ele estava vivendo na casa de uma família brasileira, e ele queria fazer alguma coisa para ajudar a família, e um dia ele viu as roupas na máquina para serem estendidas, e ele foi estender. E ele foi estender e pegou as roupas íntimas da esposa do dono da casa, também, junto com as outras roupas. E estava estendendo as roupas. E ele tomou uma dura. Porque, como é que você estende as roupas da minha mulher? Qual que é o problema? São roupas. Porque nós aqui, nós brasileiros, não suportamos ver uma roupa íntima pendurada, porque já vem uma imaginação por trás daquilo. E para outras culturas, uma roupa estendida não significa, não tem o mesmo apelo sexual que para nós brasileiros possuímos. Para nós brasileiros, damos tanto valor, e as brasileiras principalmente, dão tanto valor ao corpo, ao cabelo. E você vai em outros lugares, em outras nações, e os valores e os apelos sexuais são outros, em outras áreas. As mulheres nem são tão magrinhas e nem querem não se preocupam tanto com o corpinho. Porque o que chama atenção para os homens, na verdade, não é o corpinho fininho. Talvez é um corpo até mais volumoso, aquilo que é interessante. Então, se você chegar lá, você, irmã, chega toda com nosso padrão brasileiro em um país, o seu corpinho fininho, arrumadinho, assim, escultural, ninguém vai olhar e fazer, porque não se tem o costume de ficar assoviando para as mulheres na rua e em outros lugares. E aí passa uma cheinha e aí ele fala: mas como assim? Eu passo o ano inteiro tentando emagrecer e esse cara não olha para mim. É porque o padrão de beleza e o atrativo sexual é em outra área.
Cada época tem as suas dores. E a nossa dor hoje é a dor da falsidade. O brasileiro é um ser absolutamente falso. Quando doamos, doamos com interesse. Quando fazemos, fazemos por interesse. Quando votamos, votamos e votaremos, boa parte de nós, por puro interesse. Votamos com voto de protesto. E assim por diante. Porque perdemos a noção do que de fato queremos. Ser e ter. Aquela nação aqui de Israel tinha perdido a noção de que Deus faz cumprir a palavra dele. O povo de Israel tinha perdido a noção de que Deus cumpre cada uma das suas promessas. Por isso criaram um provérbio absolutamente novo. O segundo passo na maculação da imagem daquilo que é santo, o primeiro é desconstruir aquilo que é correto, e o segundo é construir aquilo que é falso. Então primeiro eu desconstruo, eu derrubo, eu maculo, e depois eu começo a construir aquilo que supostamente é verdadeiro. Se você observar o texto, Deus diz assim: diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Versículo 24: pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Se tem uma época que o povo de Deus está apaixonado por coisas falsas, é o nosso tempo. Como o povo de Deus gosta de mensagens bajuladoras. Não se conhece o profeta, e o que tem aparecido de profecias referente ao Brasil agora vindo do estrangeiro. Antes de sair de casa eu estava ouvindo mais uma, que o profeta estava lá aos pés do Cristo Redentor. Novinha, foi de ontem, do dia 12 de outubro. E o camarada passando aqui pelo Brasil disse, segundo ele, que precisava vir ao Brasil e dar uma palavra de que o Senhor está restaurando e derramando. Ele nunca pagou o preço que nós já pagamos enquanto igreja para que o Brasil passasse por um avivamento, por uma volta à vida com Deus. Ele nunca pagou o preço e agora vem aí declarando: Deus vai fazer isso, Deus vai... Queridos, só joelhos que foram marcados pela oração, só coração que sangraram, só poros que derramaram sangue quando clamavam a Deus pedindo misericórdia pela nossa nação quando estava afundada. Nós continuamos ainda afundados na idolatria, na imoralidade, na corrupção. Escute bem, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Não estou falando de coisa política, não estou defendendo que esse ou aquele candidato, porque estamos num período eleitoral, vai ser solução do nosso país. Meu irmão, a solução do nosso país, e eu estou crendo que o nosso país vai passar por uma mudança, mas não é porque alguém vai ser eleito, não, é porque Deus está ouvindo a oração do seu povo feita há muitos e muitos anos atrás, de um povo que chorou aos pés dele, aos pés do Senhor, clamando: Senhor, sara esta nação, sara esta terra, tem misericórdia de nós. Pode ser que Deus use um presidente eleito, mas não é nele que está e nem deve estar a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor, que responde às nossas orações e que faz cumprir todas as decisões que Ele já tomou com relação ao Brasil. Você que é mais novo talvez só ouviu falar sem entender porquê, mas o Brasil é considerado um celeiro de missões. Brasil é um país absolutamente missionário, mas infelizmente nós estamos precisando de missionários, e que missionários venham nos evangelizar outra vez, porque perdemos o rumo.
perdemos a noção do que é temer a Deus, perdemos a consciência do que é viver na presença do Pai. E viramos uma igreja de euforismo, uma igreja de barulho, uma igreja de sensacionalismo, uma igreja de números, uma igreja simplesmente de progresso e de cores, mas que não reflete a glória de Deus na sua maioria. E as igrejas que insistem em manterem a verdade do Evangelho, elas não crescem na mesma proporção que as outras estão crescendo. E aí são classificadas como igrejas que não deram certo. Falando de provérbio, tem mais dois aqui na fase de construção de falsos profetas. O primeiro é: Deus é pai e não é padrasto. Ou seja, rapaz, no fim, Deus é pai. Vai dar tudo certo no final. Para que essa consagração? Para que essa renúncia? Para que viver em santidade? No fim, Deus é pai, não é padrasto. E somado a esse, diz: Deus é amor. E no final, Ele vai salvar todo mundo mesmo. Só que se esquecem e não conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo. E são esses que haverão de ver a glória do Senhor no dia do Senhor. Palavras de bajulação. Eu posso falar com toda a propriedade, sem medo de ofender ninguém. Eu estou nessa igreja, vamos fazer 22 anos. Eu nunca preguei uma palavra para bajular ninguém aqui. E não espere que eu vá bajular as pessoas. Eu posso ter poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tiver terão como base o temor, a reverência, a verdade, a fraqueza, a limitação, mas a bajulação não. Mas vivemos numa época que as pessoas gostam de bajulação, gostam de serem agradadas. Quando houve alguma coisa que exige um pouquinho de esforço, já está na hora, estou sentindo que devo mudar de igreja e ir para outro lugar, onde sou melhor aceito. E o terceiro aspecto deste texto, primeiro é a desconstrução da verdade, o segundo a construção da mentira, e o terceiro é a resposta de Deus. Deus dá uma resposta ao povo aqui, e o Senhor diz assim: Ezequiel, fala para esse povo que eu sou o Senhor, e o que eu vou falar, e o que eu falo se cumpre. Ezequiel, avise esse povo, lembra-os de que eu sou Deus, falo o que eu quiser, e aquilo que eu falar eu vou cumprir. Versículo 25: Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Deus disse: eu vou fazer parar o provérbio. Eu vou fazer parar esse provérbio que vocês estão falando por aí. Vai chegar um dia, meu irmão, esse é o tema dessa mensagem. Vai chegar um dia que você vai querer abraçar alguém, mas você já não vai poder mais, porque você já não mais terá alguém para abraçar. Vai chegar um dia que você vai querer ouvir o barulho das ondas do mar e andar
pé descalço na beira da praia, mas você não vai ter mais praia onde você possa caminhar. Vai chegar o dia que você vai querer sentir o cheiro do arroz gostoso e perfumadinho da sua mamãe, e você não a terá mais. Vai chegar o dia que você vai querer vir à igreja, mas a igreja não estará mais aqui. Vai chegar o dia que você vai querer sentir o calor do sol, mas o sol não mais existirá, diz a palavra do Senhor. Vai chegar o dia que você vai querer namorar a sua esposa à luz do luar, ou ela não existirá mais, ou o luar não mais existirá. Vai chegar o dia que você vai querer correr na chuva, mas a chuva não mais existirá. Vai chegar o dia que você vai querer contemplar as estrelas, mas você vai olhar para o alto e não encontrará mais o céu. Vai chegar o dia que você vai querer ouvir o grito das crianças, que às vezes você acha tão incomodante e irritante, mas você também não vai mais encontrá-las. Vai chegar o dia que os nossos sonhos, os nossos anseios serão capturados pela glória, pelo brilho da face do Senhor Jesus, e poderemos descansar para sempre na presença do Senhor. Vai chegar o dia, meu irmão, que não precisaremos mais orar, não precisaremos mais gemer, não precisaremos mais perdoar, não precisaremos mais nos angustiar, pois essas coisas são coisas desta época, deste tempo, desta terra, e para o lugar onde iremos não teremos mais necessidade dessas coisas. Vai chegar um dia que você vai querer chorar e já não existirão mais motivos para choro. Vai chegar o dia, e a Bíblia é muito clara nisso, que alguns vão pedir morte, venha sobre mim, e a morte não mais existirá. Vai chegar um dia, meu irmão, em que a sua luta vai passar. E eu quero direcionar você agora para a conclusão. Eu mostrei para você que Deus está virado com o povo dele, porque o povo dele estava criando novos provérbios, dizendo que o Senhor não cumpria as palavras dele. Eu mostrei para você que o povo, ao longo do tempo, começou a acreditar em palavras que eram palavras falsas e bajuladoras. Eu quero terminar dizendo para você, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo ruim, mas é o melhor tempo que nós podemos viver, que é o tempo que nos dá a oportunidade de fortalecermos as nossas convicções e as nossas esperanças no Senhor Jesus. Por mais difícil que esteja o tempo, este é o tempo do Senhor, e tudo que Ele disse a seu respeito, Ele o fará cumprir, ainda que pareça demorado. E entenda, não estou te bajulando. Eu estou dizendo para você que os dias são difíceis, e que você vai ouvir provérbios por aí dizendo, de pessoas dizendo, olha cara, para com isso, para que essa consagração toda? Eu venho aqui dizer para você, continue, meu irmão, porque Deus levará a cabo cada palavra que Ele disse a respeito da igreja. Vai acontecer. Um dia nós seremos chamados e seremos separados. Não choraremos mais, não nos angustiaremos mais, não perderemos mais nenhum bocado, porque pararemos de berrar e estaremos olhando para o Senhor, diante dele, diante da face do Cordeiro, contemplando a glória e a majestade que cantamos aqui. Vai chegar um dia, meu irmão, mas você precisa estar pronto para isso. Você precisa continuar mantendo a sua vida firme nas promessas do Senhor, elas não falharão.
ainda que pareçam tardias, o Senhor vai cumprir. Continue confiando, continue entregando o seu coração a Ele, continue entregando os seus dias a Ele, continue orando a Ele, continue dependendo dEle. Continue com a convicção de que servir o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Continue vivendo para Ele. Ainda que os homens inventem novos provérbios, nós vamos na segurança da palavra de Deus que diz: eis que cedo venho. Esteja preparado para que ninguém tome a sua coroa. Mantenha firme a sua convicção. Se sozinho ou se com a companhia de alguém, não desista. Vá em frente. Ele é a razão da nossa vida e a razão da nossa existência. E eu termino dizendo que talvez, se Ezequiel fosse escrever para nós, ele escreveria inspirado por Deus, dizendo: Ezequiel, Deus dizendo para ele: fala para esse povo que eu os amo e que estou mantendo e renovando a minha palavra com ele todos os dias. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a viver essa vida de fé, mesmo que a escuridão tome conta. A luz do Senhor vai brilhar na hora do Senhor, no tempo dele, num outro tempo, num outro lugar. Quero te encontrar lá, meu irmão. Quero te ver lá. Se você for primeiro, o que você diria para mim? Se eu for primeiro, eu estou querendo pegar você. Se você responder assim: pastor, se eu for primeiro, me espera, eu falaria para você que você não conhece a verdade do Evangelho, porque ninguém vai ser primeiro. Que a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados. Esse corpo inapropriado será revestido de glória e juntos subiremos para encontrar com o Senhor. Ninguém chegou no céu primeiro que você. Eles estão no paraíso descansando, mas vai chegar o dia que todos nós juntos seremos chamados para a presença do Senhor. Eu e você, e Adão, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e Billy Graham, e todos os outros. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua irmã, o seu tio, que morreram em Cristo Jesus. Ninguém foi para o céu antes de você. Nós vamos chegar juntos, e vai ser glorioso aquele dia. Mantenha então a sua fé firme no Senhor. Amém?